hoje começa a nossa série de reportagens e a nossa primeira modalidade é o boliche, né? Nós vamos estar apresentando ao público do Esporte Record Pará até sexta-feira 4 modalidades. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre essas modalidades que não são nada populares. Então a gente começa com o boliche. Tudo bem que algumas casas noturnas até ofereçam a modalidade enquanto entretenimento, mas na hora da competição a coisa é um pouquinho mais complicada. O repórter Vinícius Sabatino visitou o ponto de encontro dessa turma e mostra agora o que os atletas brasileiros vão ter que encarar no PAN para sair com algumas medalhas. Apesar do barulho e das aparências, o boliche é um esporte que não mete medo. Estudos arqueológicos mostram que a modalidade surgiu há milhares de anos, mas a versão moderna do boliche foi criada no século II, provavelmente na Alemanha. No Pará, a prática desse esporte é muito recente. O boliche aqui no Pará já existe desde 87, mais ou menos. Tinha um pessoal que jogava, mas não era uma federação. Em 96, 97, quando surgiu a Federação Paraense de Boliche, e na época eu dei a sorte do meu tio ser presidente. Então eu comecei com 15 anos e estou hoje com 26 anos jogando todo dia. O boliche ainda não é um esporte olímpico, mas está nos Jogos Pan-Americanos desde 1991. As chances de medalha para o Brasil são grandes, mas para isso, muitos pinos precisam ser derrubados. São 10 jogadas, o atleta tem que derrubar, são 10 pinos em cada jogada, e ele tem que derrubar todos os 10 pinos utilizando até dois arremessos de bolas para poder fazer com que ele derrube esses 10 pinos. Se ele conseguir derrubar os 10 pinos com o primeiro arremesso, a gente diz que o atleta fez um strike. Se ele não conseguir derrubar os 10 pinos com a primeira bola, ele tem que utilizar a segunda bola, faz um spare. A bola oficial pode pesar entre 4 e pouco menos de 8 quilos, mas a medida oficial desse instrumento de trabalho é feita em libras, uma medida de peso utilizada nos Estados Unidos, e que equivale a 454 gramas, ou seja, quase meio quilo. E como em toda disputa, existem, claro, hábitos e equipamentos obrigatórios. Os atletas têm um sapato próprio, tá? Em que o lado do sapato ele trava e o outro lado esquerdo? Não, se o atleta for destro, ele escorrega com o esquerdo e trava com o direito, tá? Porque ele para invertido. Se o atleta for canhoto, ele escorrega com o direito e trava com o esquerdo. Ou seja, ele sempre vai parar invertido. A posição da mão, ela é invertida a posição do pé. A mão que você arremessa, que você solta a bola, é o pé oposto que vai ficar na frente. Você pode utilizar luva, tem gente que usa luva com metálica e tem outras luvas que não são metálicas, que não fazem graduação. Cada atleta tem a sua bola, essa bola é furada especificamente para a mão daquele atleta. Existe uma furação que vai medir a distância entre os seus polegares e os 2 dedos, que dão a sustentação da bola. No Pará, 8 clubes fazem parte das competições realizadas pela federação local. Normalmente, a prática do boliche começa como diversão, mas a profissionalização vem de forma rápida. Assim como em outras modalidades, a pontuação fica assim, exposta o tempo todo. Nós temos aqui uma primeira jogada derrubada 7 pinos, a segunda não foi derrubada nenhuma. Na segunda jogada saiu um strike, ou seja, só jogou uma vez e está marcando a quantidade de todos os pinos derrubados, esse famoso strike. A partir daí, eu vou jogar novamente, aqui eu já joguei 2 vezes. O strike te dá um bônus para você somar as 2 jogadas seguintes. Ou seja, eu tenho aqui 7 pontos com 20, por quê? Porque eu tenho 10 do strike, com 9 daqui dá 19, com mais 6 eu tenho 26. Aí na próxima jogada foi feito 2 jogadas com 8 pinos e 1 pino. E assim vai sucessivamente durante as 10 jogadas seguintes. Agora que você já sabe como funciona o boliche, resta torcer pelos brasileiros que participam do PAN e experimentar a queda de alguns pinos. Quem sabe sua sorte pode ser melhor do que a de certos principiantes, ou até mesmo melhor que a nossa. É bom Vinícius ficar mesmo como repórter. Se você quiser saber um pouco mais sobre como vai ser a disputa do boliche nos Jogos Pan-Americanos, basta acessar o site www.boliche.com.